E aí, pessoal, tudo bem? Na penúltima e na última aula, nós falamos sobre relatórios acadêmicos. Vamos continuar falando sobre relatório acadêmico. Na penúltima aula, eu falei para vocês o que é um relatório, expliquei os componentes, a estrutura e os componentes de um relatório e falei sobre as vantagens, desvantagens, a razão de ser, a obrigatoriedade desse tipo de relatório na academia e assim por diante, tá certo? Na última aula, antes dessa nossa agora, eu passei para vocês como instalar os estilos de referências bibliográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, a ABNT-NBR. Esses estilos vão servir para a próxima aula, não essa, mas para a próxima aula, a gente trabalhar em cima das referências bibliográficas, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o formato do relatório. Nós vamos aprender a formatar o relatório utilizando o Word, ok? Vamos falar sobre tipo de papel, fonte, margens, linha, espaçamento de linhas. Vamos falar sobre parágrafos, a formatação dos parágrafos dentro de um relatório. Vamos falar sobre os títulos e subtítulos desse mesmo relatório. Perfeito? Na próxima aula, a gente vai falar sobre seções de numeração. A gente cria seções dentro de um documento para que a numeração seja diferenciada. Como pesquisar, como fazer pesquisa e, enfim, e finalmente, vamos falar sobre referências bibliográficas, ok? Vamos lá então. Na aula de hoje, vamos começar com tipo de papel. O tipo de papel, basicamente, é o A4, não tem outro tipo de papel. Papel A4 branco, perfeito? Nenhum segredo quanto a isso. É aquele papel que a gente compra na papelaria normal, tá certo? Outra coisa que a gente tem que ver, a fonte. Veja bem, a ABNT, ela preconiza, ela estabelece o uso de duas fontes. Você pode escolher entre elas a Arial ou Times New Roman. As duas, o tamanho das duas fontes é o tamanho 12. Esse tamanho ele só vai mudar em caso de citações longas, referências, tabelas ou legendas. Para selecionar as fontes é bem simples, né? Você, com o documento ainda em branco, você seleciona a fonte desejada, coloca o tamanho adequado. Ambos os campos estão localizados naquela aba, na aba inicial, na página inicial, na aba página inicial do Word. Eu vou mostrar tudo isso na prática daqui a pouco, tá certo? Vamos então para a parte de imagens. O documento você vai fazer o documento, vai imprimir o documento, esse documento provavelmente ou vai ser encadernado, ou vai ser grampeado, ou vai ser arquivado de alguma forma. Então, as margens esquerdas e de cima, elas têm que ser maiores do que as margens de baixo e direita. Quando você vai grampear ou vai encadernar, você vai usar a margem esquerda do relatório. Então, é definido para a margem esquerda e acima, 3 centímetros de margem. E na direita e abaixo, 2 centímetros de margem. Perfeito? Então, como é que se faz isso? Tem que ir lá no layout da página, tem que escolher a opção de margens e em seguida margens personalizadas. Após isso, você coloca o tamanho das margens em seus respectivos campos, tá certo? No caso específico, você pode também utilizar as próprias setinhas das réguas que ficam ao redor da página para poder definir essas margens, ok? Também vou mostrar para vocês no documento para valer. Outra coisa é o espaçamento entre linhas. Normalmente o espaçamento entre linhas é 1.
No caso de um relatório acadêmico, o espaçamento tem que ser 1,5, 1,5. Você só vai usar o espaçamento 1 quando você definir citações, vou explicar sobre citações para vocês, que possuem mais do que 3 linhas. Ou então referências ou legendas e assim por diante. Nesses casos aí, citações maiores que 3 linhas, referências ou legendas, o espaço entre linhas tem que ser 1. Perfeito? Como é que faz isso? É abrir lá na aba da página inicial, vai no ícone com 2 setinhas, setinha para cima e para baixo, e seleciona a opção 1,5. Clicou e o seu parágrafo, a partir daí, ele vai pular uma linha 1,5 de espaço entre uma linha e outra, tá certo? E vamos falando em parágrafo, vamos falar em parágrafos agora. O parágrafo que dá beleza no relatório. No caso específico, um documento elegante, ele é formatado de forma que a primeira linha tenha um recuo de 1,25 centímetros, 1 centímetro e 25 milímetros. Como é que você faz isso? Você marca o parágrafo, qualquer lugar do parágrafo, vai para a opção de configurações de parágrafo na aba da página inicial e na especificação recuo especial, escolhe primeira linha e normalmente o olho já vem com 1,25, mas se não tiver você digita lá 1,25 no parâmetro por, 2 pontos, ok? Clica em salvar e pronto, já está atualizado o parágrafo dessa forma. Também, repito, vou mostrar para vocês no documento. Quando uma citação, quando existe uma citação, ela pode ser direta ou indireta. A citação direta é quando você transcreve de forma literal, você copia e cola o que o autor escreveu. A indireta é quando, com as suas palavras, você escreve o pensamento do autor. Falando-se na citação direta, ela pode ser maior ou menor do que 3 linhas. Quando ela for menor que 3 linhas, ela aparece dentro do texto, apenas entre aspas. Vou mostrar para vocês também no nosso relatório. E quando ela for maior do que 3 linhas, aí ela surge com um outro parágrafo. Ela deve surgir em outro parágrafo com umas especificações muito diferentes do relatório em si. Principalmente na parte de recuo de parágrafo, tá? Para formatar o texto em citações maiores que 3 linhas, você tem que ir até a página inicial, clicando na setinha para baixo na opção parágrafo, aí aparece o menu. Aí você tem que pegar o alinhamento do texto, que deve ser justificado, tem que ficar bem quadradinho, e com recuo, que não é o especial, aquele recuo de 1,25, tá? O recuo de 4 centímetros à esquerda, no caso de vocês à esquerda, e 0 centímetros à direita. O espaçamento antes é 0 e o espaçamento depois é 6 pontos. Aí o espaço entre linhas também, ao invés de 1,5, o espaço entre linhas nesse tipo de citação é 1 e não 1,5, como é no restante do relatório, tá certo? Bom, aí nós temos outras definições. Todo documento, texto, deve ser justificado. Folha tamanho 4 e apenas uma coluna. Não pode ter mais de uma coluna no relatório, tá certo? E a orientação não pode ser paisagem, ela tem que ser retrato. E para deixar o texto justificado é simples, você vai lá, marca, clica em qualquer lugar do parágrafo, tá? Vai na página inicial, escolhe a opção que tem os desenhinhos de linhas do mesmo tamanho, como está escrito, como você está vendo aí na imagem. E a outra opção também é usar um atalho. Você clica no parágrafo e aperta a tecla Ctrl J. Aí ela justifica o parágrafo, tá certo? Em alguns casos específicos, os textos podem ter até outra forma de alinhamento, mas basicamente essa é a forma normal de alinhamento, tá? É o alinhamento justificado dos parágrafos. Perfeito? Bom, títulos e subtítulos eu vou mostrar para vocês, como ele é meio complicado, eu vou mostrar para vocês no documento, ok? Vamos lá? Bem, pessoal, aqui a gente tem o nosso relatório exemplo.
Só que esse relatório exemplo, eu desconfigurei todinho ele, ó, como é que está tudo desconfigurado. Ó. Inclusive, é como se eu estivesse gerando um relatório do zero. Aí coloquei uns títulos, né? Coloquei uns títulos de exemplos apenas, não é o título real do relatório, é só para dar exemplo para vocês. Você vê que está desconfigurado a página, parágrafo, está tudo lá, só para mostrar para vocês como é que é feita a configuração, tá certo? Bom, primeira coisa é basicamente o quê? As margens, né? Aliás, o tipo do papel. Então, para o tipo de papel, a gente coloca layout, tamanho, ó, tamanho do papel e veja, A4, tá vendo? Não é quarto, não é ofício, não é carta, não é ofício, não é nada, nenhum deles. É A4, perfeito? Também não tem colunas. E a orientação é retrato, não é paisagem, tá certo? Perfeito. Agora a gente vai trabalhar em cima da fonte. Repara que essa fonte aqui já está, na página inicial, a fonte já está como Time News Roman. Aqui a gente escolhe ou Time News Roman ou Arial. Eu vou colocar Arial aqui, eu particularmente prefiro o Time News Roman do que Arial. O Arial ele fica muito comercial. Perfeito? Então eu vou voltar aqui para Time News Roman. Se você, no primeiro momento que você for, que está tudo em branco o teu documento, você, antes de começar a digitar, você já mudar essa fonte para Time News Roman 12, todo o restante do relatório você não vai precisar ficar mudando para Time News Roman, tá certo? Sempre vai pegar essa fonte como base. E tamanho, né? Tamanho 12. Perfeito? Pode ser tamanho maior ou menor? Pode, mas não no relatório em si, só esse tamanho 12 é o básico, tá? É o padrão. Vamos lá. Próximo ponto é as margens. São as margens. As margens tem duas maneiras de se trabalhar. Repara aqui nas réguas aqui ao redor do papel, tá vendo? Tem as réguas, tá vendo? Essas réguas a gente pode mudar elas. Aqui você tem a margem superior, aqui você tem a margem inferior, você tem aqui a margem esquerda e a margem direita. Como eu disse para vocês, a margem esquerda e superior tem que ser de 3 centímetros. Então, o que a gente pode fazer? Está vendo aqui a régua? Aqui estamos marcando 1. Ó. Clica, segura e arrasta para baixo. 1, 2, 3. Pronto, apareceu 3, você solta. Você já sabe que tem 3 centímetros de margem superior aqui. Isso vale para todo o relatório. Ó, todo o relatório, as páginas estão com margem de 3, ó. Margem de 3 centímetros, ó, tá vendo? Isso aqui, pulou aqui o relatório. Vamos voltar aqui. Essas aqui são as dicas que eu passei para vocês no final do relatório. O relatório, na realidade, vem até aqui só. Entendeu? Margem de 3 centímetros. E na parte esquerda também. Então, vamos lá. A margem esquerda é essa aqui. Aqui é um pouco difícil de você pegar as setinhas, tá? Você tem que ter um pouquinho de calma. Porque ele tem essas teclinhas aqui, essas setinhas de recuo. Eu normalmente tiro a setinha daqui e faço aqui o recuo. 1,5, tem 1,5, 2 e 3. Está aqui. Pronto. Aí eu volto aqui as duas setinhas para a posição dela normal. Certo? Então pronto, o teu relatório já está com a margem esquerda com 3 centímetros, margem superior com 3 centímetros, a margem direita e a margem inferior tem que ter 2 centímetros. Então vamos marcar aqui, ó, margem direita, tem um aqui, 2, ó, 16, 17, então são 2 centímetros. E a parte de baixo, também a margem de baixo também, ó, que aqui ela está com 1,5, aí tem que aqui, ó, vamos até 25, ó, pronto. Então, repare aqui que a margem inferior está com 2 centímetros agora. Perfeito? Bom, vamos continuar. Então, fizemos as margens, fizemos a fonte, tamanho 12, perfeito? O papel é A4,
A fonte é New Roman, Times New Roman, esse é o nome correto. Agora vamos partir para o espaçamento de linhas. Aqui, essa linha aqui, dá para se perceber que está pulando, o espaço é simples, espaçamento simples. Eu quero espaçamento 1,5. Olha como é que eu faço para mudar o espaçamento. Eu chego aqui, duas maneiras também, tá? Tá vendo essas duas setinhas aqui? Ó, espaçamento de linha e parágrafo. Eu clico aqui e escolho, ó, 1,5. Olha o que acontece lá, ó. Olha o que acontece, tá 1, ó. Então aqui eu escolho 1,5. Mas o que é que eu faço para esse espaçamento ficar valendo para o restante do relatório? Aqui eu não preciso na capa, né? Porque a capa é pré-formatada praticamente. Mas daqui por diante eu preciso de um espaçamento 1,5. Então eu clico aqui, aí eu dou Ctrl Shift End. Quando eu dou Ctrl Shift End, o Word ele marca todo, a partir daquele ponto que você marcou, ele marca todo o restante do relatório. Ó, tá tudo marcado, aí eu vou aqui e coloco espaçamento 1,5. Olha, o relatório inteirinho agora está com espaçamento 1,5. Perfeito? Só agora, antes do espaçamento 1,5 e agora com espaçamento 1,5. Mas existe outra forma de eu mudar o espaçamento. Já marquei todo o relatório até lá embaixo. Eu vou aqui nas configurações de parágrafo. E nessas configurações eu tenho o que aqui, ó? O espaçamento entre linhas, ó. Espaçamento entre linhas, 1,5. E dou OK, mando salvar. Pronto. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aqui eu também fiz dessa mesma forma. Só que aqui é mais rápido, né? Do que abrir configuração, ir lá até o parâmetro de espaçamento e mudar para 1,5 aqui, tá certo? Bom, feito isso, agora a gente vai trabalhar em cima dos parágrafos. E os parágrafos é justamente o que embeleza o relatório. No caso específico, o parágrafo normalmente ele tem que ter um recuo da primeira linha. Antes de mais nada, todos os parágrafos a gente tem que fazer o alinhamento justificado. Por exemplo, aqui o alinhamento aqui, ele está à esquerda. O alinhamento pode ser direita, pode ser central, pode ser esquerda, como está, mas o que realmente fica bonito o relatório é quando ele é justificado, dessa forma aqui. Só que você não vai fazer um por um dos parágrafos, né? O que você faz aqui? Vamos voltar ao que era antes. Você clica, da mesma forma que eu fiz anteriormente, clica antes da primeira palavra e dá Ctrl Shift End. Pronto. Aí ele marcou todo o texto a partir da primeira palavra que você marcou aqui, ó, que você clicou nela. Aí sim, vamos aqui, várias formas, né? Primeira forma, clicar nesse botãozinho de justificar. Pronto, justificou todo o texto, ó. Todo o texto está quadradinho agora. Outra forma, vamos voltar ao que era antes. Outra forma é você clicar aqui nos parâmetros de parágrafo, configurações do parágrafo, e vai no parâmetro de alinhamento, ó, alinhamento, e clica em justificado. Tá ok? Para salvar, e ó, pronto. Tá aqui. E a outra forma, vou voltar ao que era antes, é justamente você clicar em Ctrl J. Você tecla, vou voltar, ó. Se você teclar na tecla ao mesmo tempo, primeiro na Ctrl, segura e depois na tecla J, ele faz um alinhamento justificado em todos o texto que está grifado, que está marcado aqui, no caso aí o texto todinho, tá certo? Desde essa palavra introdução até o final dele. Então, está justificado os parágrafos. Agora, outra coisa que deixa o texto muito elegante, muito bonito, é a parte de recuo da primeira linha de cada parágrafo. Aqui tem um parágrafo, certo? Essa aqui é a primeira linha do parágrafo. E essa primeira linha do parágrafo, normalmente, por uma questão de regra e de elegância, ela tem que ter um recuo de 1 centímetro e 25 milímetros, 1,25 centímetros de recuo. Como é que a gente faz isso? Então, marco o parágrafo, aí vou em configurações de parágrafo,
Essa é a primeira forma, tá? E clico aqui, ó, de recuo, primeira linha. Normalmente, o Word já traz para você 1,25, como eu trouxe aqui para mim, tá? Se não tiver, você chega e digita 1,25, perfeito? E dá OK. E olha o que acontece com o parágrafo, olha. Ok? Tem uma segunda forma de fazer? Tem. Vamos voltar ao que era antes. Você marcou o parágrafo e você vem aqui, olha. Tá vendo essas duas setinhas aqui? Uma para cima e uma para baixo? A de baixo é recuo, da esquerda. O de cima é recuo da primeira linha, ó. 1,5, 2, 2,5, 3. Eu quero 1,25. Entre 1 e 1,5. 1,25 é aqui. Vamos lá. Clico na setinha e recuo da primeira linha e trago ela até 1,25. Pronto. Você já fez o recuo correto no seu relatório. Só que, na realidade, você quer fazer no relatório todo. Então, da mesma forma, clica na primeira palavra, antes da primeira palavra, Ctrl Shift End, pronto. O Word marcou todo o teu texto a partir daquela palavra introdução. Aí você faz o recuo. Eu prefiro, nesse caso aqui, fazer por aqui, que é mais seguro. Olha. Passar especial, primeira linha, 1,25 e dá OK. Todo o relatório agora está todos os parágrafos do relatório está com recuo de 1,25. Perfeito? Claro que a gente vai fazer uns ajustes em algumas coisas, mas a priori você fez em tudo. Perfeito? Outra coisa importante também é no caso das citações. Nós temos uma citação aqui, por exemplo. Nós temos, deixa eu ver um exemplo aqui de citação. Tá, eu tenho uma citação aqui, que ó, entre aspas, é uma citação com menos de 2 linhas. Então, o consumidor não pode ser prejudicado por falta de troco de comércio. Mas, existe uma outra citação, por exemplo, essa do Banco Central aqui, toda essa parte aqui é uma citação que eu copiei e colei da pesquisa que eu fiz na internet. Então, no caso de citação, a formatação dos parágrafos é um pouquinho diferente. Bom, vamos fazer passo a passo aqui. Eu sei que daqui até aqui é um parágrafo, é uma citação, perfeito? No caso, eu sei também que a citação ele tem que ter um recuo à esquerda de 4 centímetros. Primeiro, eu tiro o recuo normal. Aí eu pego ela inteirinha e faço o recuo de 4 centímetros. Pronto. Fiz o recuo dessa citação. Eu vou baixar mais para ficar tudo na mesma página para a gente ver melhor. Tá vendo aqui? Essa é uma citação. Só que a citação tem outras regras. No caso da citação de mais de uma linha, vou marcar ela toda. Outra regra é que o espaço não é não é de 1,5. O espaço é de 1. E outra coisa também, que o tamanho da fonte não é 12. O tamanho da fonte é 10. Pronto, está aqui a citação. Só que, evidentemente, ficou feio aqui, né? Esse 1, 2, 3 aqui. Eu, particularmente, faço normalmente, para não ter muito trabalho, eu faço o seguinte, ó. Apago os 3, eu sei que são 3 parágrafos. Marco os 3 parágrafos e crio novamente a numeração que eu quiser. No caso, é essa aqui. Certo? Então, fica bonitinha a citação aqui, ó. Com um recuo de 4 centímetros, com o tamanho da fonte de 10 e com espaço entre linhas de 1 e não de 1,5, como é no relatório todo. Perfeito? Bom, e agora, é claro que esse relatório tem outras citações, e depois na outra aula eu já vou deixar o relatório prontinho para a gente dar continuidade nos outros assuntos. Mas vamos ao outro assunto, o último assunto da nossa aula, que é a parte de título. Então, repara que no Word aqui, você tem os títulos. Eu vou até maximizar esse Word aqui. Você tem a parte de títulos aqui em cima, tá vendo? Estilos de títulos. Normal, sem
sem espaçamento, título 1, 2 e assim por diante, tá? Subtítulo, ó, título, subtítulo, tá? E assim por diante, tá bom? Eu vou trabalhar com esse título 1, 2, 1 e 2. Vamos lá. Esse aqui é um título, perfeito? Então, o que eu faço? Esse título aqui, eu vou citar ele como título 1. Quando eu clicar aqui, ó, ele já posiciona e normaliza a frase, no caso aqui, a palavra, com um formato específico. Só que não é esse formato que eu quero. Primeiro, que a fonte não é Calibri, a fonte é Time Newsroom. Segundo, que a cor não é azul, eu vou mudar para a cor normal, preta. E terceiro, que no caso do título, veja bem, a regra do título é que ele é todas as letras maiúsculas, negrito, e o tamanho se mantém em 12. Pronto. Só falta agora eu colocar negrito. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha um título padrão, que quando eu clico aqui em título, ele me traz, tá certo? Antes era assim, ó. A palavra era assim. Perfeito? Aí eu marquei a palavra e especifiquei que ela fosse um título. Tá aqui, ó. Pronto. Ele formatou a palavra dessa forma. O que eu fiz agora? Marquei a palavra e vou configurar ela da maneira que eu quero. Primeiro, não é Calibri, é Time New Roman. Segundo, o tamanho não é 16, o tamanho é 12. Terceiro, por ser um título, ele tem que ser negrito. E quarto, ele é cor preta. E outra coisa também, o título eu quero numerar, então eu vou colocar um ponto, espaço, pronto. Ele criou a numeração. Só que quando ele criou a numeração, ele deu um recuo aqui, né, de mais ou menos quase 1 centímetro, mas eu não quero esse recuo. Então eu vou aqui em cima, ó, e trago de volta ele para cá. Depois que eu fiz isso, que eu formatei todo o título, esse título da forma que eu quero, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que marcar ele e vir aqui onde, no título que eu marquei, ó, com o botão da direita, eu clico em atualizar título 1 para o correspondente à seleção. Dá uma olhada o que acontece. Pronto, ele mudou aqui. Só que tem um probleminha aqui. Esse título aqui, você vê que aqui ficou em maiúsculo e minúsculo, mas não, esse título aqui tem que ser tudo em maiúsculo. Então, o que eu faço aqui? Para ser tudo maiúsculo, eu venho aqui em fonte e marco isso aqui, ó, todas maiúsculas. Pronto, dou OK. Aí sim, quando eu vir aqui com o botão da direita e clicar em atualizar, ele me atualiza, ó, deu para perceber? Tudo em maiúsculo, ó. Ok? Então, todas as frases, todas as palavras que eu clicar e indicar que é um título, ele vai trazer essa formatação para a palavra. Inclusive com a numeração, somando a numeração, tá? Vamos descobrir outro título aqui, ó. Olha, aqui nós temos outro título aqui, que é esse aqui, ó, troco simples. Clico aqui na palavra, ó, clico na palavra, na frase e clico aqui em título. Olha o que acontece, ó. Olha, virou título. Voltar aqui, ó. Olha, só de passar o mouse ela vira, ó. Tá? Título. Veja que o primeiro título era número 1 e agora número 2. Essa palavra de desenvolvimento não existe, lembra da aula? Então, ó, troco simples título e introdução título. Aí vamos ver outro título, solução. Vamos colocar essa solução na próxima página. Vamos inserir, quebra de página, solução, vamos colocar aqui, vamos puxar um pouquinho. Vamos começar a fazer o... Então, essa solução aqui é título também, certo? Então, o que eu faço aqui, ó, na página inicial, quando eu passar a mão aqui, ó, olha o que acontece com toda a linha, olha. Ela vira título, ó. Ela fica com a formatação de título. Clico aqui, pronto. E veja que aqui é 1, introdução, 2, troco simples, e ele automaticamente coloca o número 3, que é de título. Outro título, vamos lá. Conclusão é título também, ó. Clico aqui e clico aqui, olha. Repara, além de organizar, além de mudar fonte, tamanho e assim por diante, ele tornou todas as letras maiúsculas. E também colocou, somou 1 aí, ó.
na numeração. Ó, 3, solução, título. 4, conclusão, título. E depois, referências bibliográficas, que normalmente, lembra da aula, inserir quebra de página. Obrigatoriamente, essa referência bibliográfica, ela tem que estar em páginas separadas, tá certo? Em página separada. Então, clico aqui e clico no primeiro página inicial e clico em título. Ó. Pronto. 5 referências bibliográficas, tá certo? Além de título, tem também agora o subtítulo. Vamos ver se a gente acha um subtítulo aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Falta de moeda é um subtítulo. O que eu faço aqui? Eu crio ela, não tem o título 1, eu vou colocar título 2 agora. Pronto, título 2, ele trouxe aquela formatação esquisita. Da mesma forma, eu clico aqui, mudo para negrito, digo que a fonte não é Calibri, é Time News Roman, tá? A cor é preta, e também o que acontece? É tudo maiúsculo. Só que, desculpe o detalhe, hein? No caso aqui do subtítulo, não é negrito. Quando é título, é maiúsculo e é negrito. Quando é subtítulo, é maiúsculo também, tudo maiúsculo, mas não é negrito. Bom, e na fonte não é 13, é 12. E aqui também, como é subtítulo, eu vou colocar a numeração do subtítulo. Aqui né 2, então é 2.1 ponto, olha. E dou um espaço. Quando der um espaço, ele já transforma essa frase aqui, essa frase em numeração abaixo dessa da 2.0. E aqui é 2.1 agora. Então, feito isso, o que eu faço? Marco ela, clico com o botão da direita no título 2 e mando atualizar o título 2 para corresponder à seleção. Pronto. Tudo que eu colocar agora, que eu citar como sendo título 2, ele vai colocar essa configuração. Olha, tem outro subtítulo aqui, ó. Item 2, troco simples, 2.1, falta de moeda. Esse consumidor prejudicado deverá ser o 2.2. Então, eu clico aqui na frase e vou lá em cima e olha o que acontece quando eu passo o mouse, ó, no título 2, ó. Tá vendo? Se fosse título 1, olha, ia ser item 3, ó. Mas não, é subtítulo do título 2, ó. Clico, pronto, já está configurado o subtítulo 2. Perfeito? Solução, vamos ver se tem mais um subtítulo. Tem outro subtítulo aqui, ó. Clico aqui e clico em subtítulo e já configura para mim do jeito certo. Ok? Conclusão. E também temos o sub do subtítulo. Vamos criar um sub do subtítulo aqui. Vai, um 3.1.1. Vou colocar um quê? Teste de sub. Ok? Esse aqui vai ser um subitem do subtítulo do meu relatório. E tem o 3.1, esse aqui vai ser o 3.1.1. Ok? Então eu vou aqui, título 3, ele faz aquela configuração esdrúxula, marco ele. Esse aqui tem algumas diferenças, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, primeiro, ele não é Calibri, é Times New Roman. Tamanho está certo, a cor está certa agora, e aqui é negrito. Tamanho 12, tudo direitinho. Só que aqui, veja bem, esse teste de sub, eu coloquei até errado esse exemplo, ó. Teste de subtítulo. Coloquei de qualquer jeito aqui, tá certo? Por quê? O título, ele é tudo maiúsculo e negrito. O subtítulo, ele é tudo maiúsculo, mas ele não é negrito. E o subtítulo, o subtítulo desse subtítulo aqui, ele é tudo negrito, mas é minúsculo, tá certo? O que falta aqui agora é colocar a numeração. Eu coloco inicialmente a numeração e depois ele assume o mesmo estilo de numeração para todo o restante dos subtítulos, tá? O terceiro nível de títulos do relatório. Então, aqui seria 3.1.1. Quando eu clicar na barra de espaço, ó, pronto. Se eu tiver um outro subtítulo aqui, ele vai seguir o mesmo esquema. Vamos lá, vamos criar um outro subtítulo aqui, ó.
não preciso nem colocar a numeração, ele vai colocar automático. Então, ó, teste 2 do subtítulo. Clico aqui na frase e vou lá, ó, título 3. Ah, esqueci de salvar. Marco o subtítulo aqui, tá vendo? Subtítulo. Venho aqui, botando à direita e atualizar o título 3 para o correspondente à seleção. Ó, pronto. Agora sim, quando eu clicar nesse teste 2 aqui, nesse subtítulo 2 aqui, e passar o mouse no título 3 aqui, ó, o que acontece? Ele pega toda a configuração que eu salvei anteriormente, ó. E a numeração, dá uma olhada, ó. 3.1.1, 3.1.2, ó. 3.1 e o título aqui é o 3. Perfeito, pessoal? Bom, com isso encerramos essa primeira aula aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Respondam a avaliação. Não tem trabalho de pesquisa. Nós vamos ter mais uma aula, ok? E possivelmente a gente vai ter uma live, tá? Logo depois da segunda aula, para a gente poder trocar ideia, a gente se conhecer, quem não me conhece, conhecer, a gente trocar uma ideia, vocês tirarem algumas dúvidas em relação a esse assunto, tá bom? Então, até mais, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau.